Bem, agora nossas aulas de ciências do 9º ano, trabalhando um pouquinho com ligações químicas. Nas ligações químicas, uma vez que nós estudamos sobre os elementos, os átomos, a eletrosfera de um átomo, é bom estar lembrando que elas vão formar as substâncias. É dessa forma, na combinação, na união desses átomos, que formam as substâncias. Atualmente nós temos aí mais de 80 milhões de substâncias conhecidas, e aí entendendo que essas substâncias, elas são realizadas por aproximação desses átomos, e que tem essa aproximação pela última camada, ou seja, a camada de valência. Lewis, até ao ser o nosso descobridor, né, desse evento, ele observou que acontece esse fenômeno entre os átomos de forma que ocorra entre eles uma estabilidade. Essa estabilidade é dada por uma regra, que ele chamou regra do octeto, onde um átomo ele se torna estável quando a sua última camada, ou seja, a camada de valência, possui 8 elétrons, obviamente a exceção do hélio, do gás hélio e, portanto, também do hidrogênio. Com uma camada só, a camada K, eles apresentam apenas 2 elétrons para a sua estabilidade. Como vocês podem ver aqui, ó, na tabela ao lado, mostrando que todos os gases nobres que já são estáveis, eles possuem 8 elétrons na última camada, exceto o hélio, que só tem a camada K, que cabe no máximo 2 elétrons. E daí que Lewis acabou descobrindo a estabilidade. Por que esses elementos, né, os gases nobres, não se ligam a outros elementos que estão sempre isolados e os outros estão se combinando? Por conta disso, porque justamente ele viu essa característica que os gases nobres têm 8 elétrons na última camada, sendo assim estáveis. Os outros, como não são estáveis, acaba tendo esse fenômeno das ligações. Para isso, ocorre na última camada, na camada de valência, a perda ou ganho de elétrons. Ou seja, nesse momento que um átomo vai poder ser um íon cátion, ou seja, perder elétrons, tem essa tendência de perder elétrons, ou ser um íon ânion, ou seja, um átomo que tem a tendência de ganhar elétrons. De acordo com isso, o que foi observado? A última camada, quando tem 1, 2 ou 3 elétrons, na camada de valência, esse átomo tem a tendência de perder elétrons, se tornar um cátion. Quando ele tiver 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, ele vai ter a tendência de ganhar elétrons, ou seja, se tornar um ânion. Então, via de regra, nós temos assim, quem tem um elétron na última camada, ele tem tendência de perder elétrons, por quê? Porque a sua penúltima já tem 8, então ele perdendo esse um elétron, ele acaba tendo a sua penúltima camada sendo a última, exatamente com 8 elétrons. A carga desse átomo, então, vai ser mais 1. Ele vai se tornar um íon mais 1. Um átomo que tem 2 elétrons na sua última camada, ele vai ter carga mais 2. A tendência dele é de perder 2 elétrons, porque, obviamente, a sua penúltima camada acaba tendo 8 elétrons, e aí, para ele, compensa perder esses 2 elétrons, desfazendo aí da sua última camada, tendo aí a penúltima sendo a última com 8 elétrons. Quem tem 3 elétrons também tem essa tendência de perder elétrons, tendo aí então a carga mais 3. Olha, observe que a carga positiva é a carga de átomos que perdem elétrons. Quem tem 4, 5, 6 elétrons na última camada, a tendência então vai ser de ganhar elétrons. E nessa tendência de ganhar elétrons, a carga fica negativa. Ou seja, ele vai ganhar elétrons para completar essa última camada com 8. E aí o que acontece? Quem tem 4 elétrons, a carga fica negativa de 4, por que de 4 elétrons? Porque ele vai ganhar mais 4 para completar a sua última camada com 8. Quem tem 5 elétrons na última camada vai ganhar apenas 3 elétrons, carga menos 3. Lembra que quem ganha tem carga negativa, porque ele está ganhando elétrons, e elétrons são cargas negativas. Por que ele vai ganhar 3? Uma vez que ele já tem 5, ganhando 3, passa a ter 8 elétrons na última camada. Quem tem 6 elétrons vai ganhar 2, ó, carga negativa menos 2, que aí 6 com 2 acaba tendo 8 elétrons. Quem tem 7 elétrons na última camada vai ter carga menos 1, ó, carga negativa, porque ele vai estar ganhando elétrons, ganhando carga negativa. E 1 só por quê? Porque 7 com mais 1 vai dar os 8 elétrons que ele precisa, tornando aí um íon ânion. Dessa forma, é possível observar 3 principais ligações químicas, que é a ligação iônica, ou eletrovalente, covalente, ou molecular, e a ligação metálica. Eu vou dividir aqui em duas etapas. Uma etapa onde a gente vai estudar
as propriedades dessas ligações, as substâncias que são formadas e o que elas acabam tendo de propriedade. Depois, vamos estudar cada ligação química dessa, analisando as formas de estar representando. Nas substâncias iônicas, que são obviamente compostas por ligação iônica, elas são constituídas de um metal, que ele vai ter a tendência de ser um cátion, e um não metal ou um ametal, que tem a tendência de ser o ânion. Vão formar sempre substâncias do tipo compostas, que vai ter sempre mais de um tipo de elemento. Geralmente são sólidas, têm um alto grau de fusão e ebulição e são bons condutores de calor e energia. Polares, outra característica de ser polar, porque são substâncias fáceis de ser solúveis em água. A outra substância química comum também é a substância ligação covalente. Elas vão formar substâncias moleculares. Então, uma ligação covalente forma uma substância molecular. Elas são formadas por átomos, aqui, ó, elas são formadas por átomos, a ligação covalente, ó, formar substâncias moleculares. São formadas por átomos não metais, são sim formadas por ânions, não, ou seja, elementos que ganham elétrico, que têm carga negativa. Elas geralmente são substâncias de vários estados físicos, pode ser sólido, líquido, gasoso, tem baixo grau de fusão e de ebulição. São maus condutores, em geral, de calor e energia e são apolares, geralmente são insolúveis em água. A substância metálica, elas são formadas por ligações metálicas. São formadas basicamente pelos metais, que têm a tendência de ser cátions, ou seja, de perder elétrons. Então, participa de ligação metálica para formar substância metálica apenas elementos de carga positiva. Formam apenas substâncias simples, sempre vão ser formadas apenas de um tipo só de átomo, ou só de ferro, ou só de ouro, ou só de prata, só de metal, lógico. São, na maioria das vezes, sólidas. A única que não é sólido é o metal do mercúrio, como nós já falamos lá em tabela periódica. E elas têm altíssimas temperaturas de fusão e ebulição, são bons condutores de calor e energia e são apolares, ou seja, não são solúveis em água. Nesse esqueminha aqui, vocês vão ver aqui um exemplo de cada tipo dessa substância, quando ela é iônica, causada por ligação iônica, como que eles ficam, como o caso do sal de cozinha, NaCl. A água, que é uma substância covalente, uma molécula, formada substância de uma ligação covalente. Aqui tem as moléculas de água. E um pedaço aqui de um metal, como o caso da prata, formando aqui um exemplo, né, para vocês verem a constituição de uma ligação metálica, formando uma substância metálica. Bom, fora as propriedades, é importante entender como que elas são representadas. Lewis, né, que foi o grande precursor do estudo das ligações químicas, ele acabou mostrando formas de demonstrar essas ligações. A ligação iônico-eletrovalente, já que ela é junção de um átomo de metal com um ametal, ou seja, de um elemento positivo com negativo, pondo aqui com o exemplo o caso do sódio e do cloro, aqui é uma forma eletrônica que Lewis montou para poder mostrar essa ligação. Sempre vai ter um positivo e negativo na ligação iônica ou eletrovalente, aonde essas bolinhas representando aqui os elétrons da última camada, ele está mostrando que o sódio tem apenas um elétron na última camada, o cloro tem 7. Então, o sódio é o elemento positivo, que perde um elétron, e o cloro é o elemento negativo, que ganha um elétron. Aí, formando a ligação covalente, onde o elemento que perde elétron transfere o elétron para quem ganha. Então, acaba doando ou recebendo elétron. É uma ligação covalente. Esse tipo aqui de representação, mostrando os elétrons da última camada, Lewis chamou de fórmula eletrônica de Lewis. Aqui mais exemplo do alumínio com oxigênio, ó. O alumínio, ele perde 3 elétrons, porque ele tem 3 elétrons na última camada. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, então ele precisa ganhar 2. Por isso que um alumínio apenas não acaba satisfazendo o oxigênio. Daí é necessário mais alumínio para poder satisfazer mais oxigênio. Como é que se sabe isso? Para escrever essa fórmula, ou a fórmula do composto, que aqui é uma representação gráfica dos elétrons da última camada, mostrando a fórmula eletrônica de Lewis. Essa fórmula aqui, a fórmula do composto, por exemplo, Ca2, Al2O3, ou seja, o fluoreto de cálcio e o óxido de alumínio, eles são dados esses índices da fórmula do composto a partir das suas cargas. Repara que o cálcio mais 2, o flúor menos 1, é como eu precisasse de 2 flúor para satisfazer um cálcio. Por isso que é CaF2. Aqui já no caso do alumínio e do oxigênio, ó, repare que o alumínio é mais 3, o oxigênio é menos 2.
Com isso, com a carga, eu consigo entender que é necessário 3 oxigênio para satisfazer 2 alumínio. É como se estivesse invertendo as cargas, que aí torna, então, a carga nula, de forma mostrando a estabilidade necessária para de quantos átomos de cada tipo de elemento. Então, invertendo aqui, eu vou ter 2 para o alumínio, 3 para o oxigênio. Por isso que a forma ficou sendo Al2O3. Da mesma forma, também é feita a ligação covalente ou molecular. Porém, na ligação covalente ou molecular, nós vamos ter aqui a formação de substâncias simples ou compostas, lógico, mas que são entre ânions, que supostamente deveriam estar ganhando elétrons. No entanto, nessa ligação, repare que ocorre um compartilhamento de elétrons. Vai ter uma quantidade de elétrons, que vai servir para as 2 eletrosferas dos átomos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui o nitrogênio, nós temos aqui, um conjunto de 6 elétrons, que vai ao mesmo tempo satisfazer a um nitrogênio e a outro. 6 do compartilhado mais 2 dão 8, assim como também acontece com outro nitrogênio. O cloro, compartilhando aqui 2 elétrons, ou seja, esses 2 elétrons compartilhados vão servir para esse cloro que tem aqui, no caso, 6, com mais esses 2 compartilhados, 8. A mesma coisa com outro cloro. Igual também acontece no caso da água, o hidrogênio com o oxigênio. Repare que aqui eu tenho 2 elétrons, aqui eu tenho 2 elétrons. Esses 2 elétrons aqui, por exemplo, servem para a eletrosfera do hidrogênio, como também para a eletrosfera do oxigênio. Aqui, compartilhando, vai dar exatamente os 8 elétrons para o oxigênio e para o hidrogênio, que só tem a camada K, vai ser apenas 2 elétrons necessários para ter sua estabilidade. Outra forma também de indicar as ligações covalentes, ou moleculares, é a fórmula estrutural, que através de traços mostra essa covalência. Quantos elétrons são compartilhados? Cada tracinho desse é uma covalência. Então, por exemplo, no caso da água, olha, é compartilhado um par de elétrons aqui e um par de elétrons aqui. Por isso, embaixo na fórmula estrutural, vocês podem reparar que eu tenho aqui demonstrado, 2 traços. O cloro tinha um par de elétrons compartilhado, então vem aqui um traço. O nitrogênio tinha 3 pares de elétrons compartilhados, 6 elétrons compartilhados. Então são 3 pares, mostrando aqui com 3 ligações covalentes. Cada tracinho desse aqui é um par de elétrons compartilhado. Bem, e também existe a fórmula do composto. Então, na ligação covalente, existem 3 fórmulas para representar. A fórmula molecular, que mostra aqui quantos átomos participam da ligação. A fórmula eletrônica de Lewis, mostrando os elétrons da última camada. E a fórmula estrutural, que mostra através de traço, o quantos pares de elétrons são compartilhados. Já na ligação metálica, ela é mais simples, porque só acontece entre metais. Não, só existe mesmo a fórmula do composto para representar, que é essa de substância simples, prata, Ag2, ferro, Fe2, que é justamente a união de pelo menos 2 átomos para mostrar a formação dessa ligação, que é só entre metais. É bom lembrar, gente, que as ligas metálicas, por exemplo, como o aço, o bronze, um ouro 18 quilates ou latão, são misturas, tá? São misturas sólidas, não é formado por ligação, não é a combinação de átomos. São duas substâncias ou mais que são derretidas e formam uma liga metálica, como é o caso, por exemplo, do bronze, que é uma liga de cobre e estanho. É um pouco de cobre que derrete com um pouco de estanho e forma aí o bronze, né? Como acontece muito nas torneiras que a gente tem em casa. Já, por exemplo, em medalhões de bronze, o aço, que já é uma liga formada de ferro com carbono. Então, é um pouco de ferro que é derretido com um pouco de carbono e forma aí a liga de aço. Então, ligas metálicas não são formadas ligações metálicas, são apenas misturas sólidas. E aí, vocês têm umas 2 ou 3 questões, misturando aí as fórmulas, os tipos de ligações, suas propriedades, para vocês estarem aí colocando na prática. Bons estudos e até a próxima!